Sejam bem-vindos a mais um túnel de vento, conduzido por esta figurinha chamada Roberto Gamito, corpo roliço, pronto para amar e para se despenhar no vosso corpo feito sereia, esse canto feito precipício, meio mulher, meio peixe, ou, se forem mais antigos, meio mulher, meio pássaro, e às tantas é só uma bebedeira. Nós só estudámos até metade da anatomia da mulher, sabemos que é mulher até à cintura, depois daí para baixo desconhecemos. O que diz dos homens de agora e de antigamente é que os homens eram todos virgens em cima do navio, e Ulisses não me ponham cera nos ouvidos, isso é para vocês, atem-me ao mastro, quero ver a mulher, mas onde é que eu estou? Eu estou agarrado ao objeto fálico, por exceção a coisa mais fálica deste navio. Neste tom eu, Ulisses, um guerreiro formidável, saí de Troia, da Ilíada para a Odisseia, vejo umas merdas que os biólogos dizem, olha, isso pode ser uma baleia, pode ser um manatim, pode ser não sei o que, pode ser tudo, uma sereia já foi tudo. Antigamente era confundida metade mulher, metade coisa, era sempre metade, e parece que é uma mulher que está a meio caminho do feminismo consumado, e é isso é que a sereia canta um feminismo que há de vir, e por isso causa naufrágios de quê? De homens. São barcos, naus, jangadas, pijadinhas de homens que se atiram para a água em direção a uns seios cantantes. De que vale viver aqui esta vida cheia de cantigas de mal dizer, onde um gajo não se pode atirar rumo a uns seios? Esqueçam as rosas, esqueçam o amor, esqueçam os perfumes, as viagens no tempo, conduzidas pelo nariz, essa coisa chamada olfacto, guiou muitos autores, e não precisamos de expor o nosso coração na folha, não precisamos de espremer a nossa víscera mor, o coração na folha, e com esse sangue datilografar a nossa biografia feita aldrabice. Nossa vida não tem interesse nenhum de uma ponta à outra, do berço até à cova, é um enfado feito tristeza. É fado e enfado, e agora cantem isso sem se entristecerem, e é por isso que o fado é tão triste. Não é pela tristeza em si, não é pela tragédia que nós chamamos vida humana, isto é enfado. Não confundam fado com enfado, e isto pode causar um curto-circuito a bêbados e a disléxicos. Já que estamos aí na dislexia, uma coisa que vem a reboque do álcool, às vezes vem a poesia, mas nós estamos num século em que o álcool traz-nos a dislexia, e eu gosto de fazer exercícios de canto, gosto de dar à língua por detrás da cortina do David Lynch, e assim que eu me assomo à boca do palco, penso, esta merda era um portal, estou noutro mundo em que continuo a ser uma pessoa pouco privilegiada. Tenho este corpo que Deus me deu e que a terra não há de comer, pois tem critério, e só lhe fica bem, e onde olhar para mim os arqueólogos, os paleontólogos, os antropólogos. Porquê esta míriade de pessoas cujo trabalho é tirar pó de cima das coisas e se passam um dia todos agachados aqui e além, vão em excursões cheios de malas e malinhas, com enxadas e enxadinhas, com a sachola, e vão soprar com mini vassourinhas. O trabalho dessa gente é carregadinho de diminutivos. Se eu telefono para uma amiga arqueóloga, não sei quê, etc, etc, não nos precamos em minúcias. Mariana, tu que és arqueóloga, tu que tens essa farda que parece um pescador que à ida para o rio deu meia volta e foi para o deserto. Não sabe bem onde é que anda o peixe, ao contrário de um homem tóxico que sabe onde é que o mamassal abunda. Eu quero um cacho de mamas no Algarve em agosto, só que o mercado laboral não me impele à fruição do mamassal. E eu necessito de ir mais vezes à casa de banho. Não, em virtude desta bexiga, em diminuendo, é uma bexiga ciente dos direitos laborais, ao contrário da direita Portugal, que está a depenar
os direitos, e isto às tantas vai ser um mito, não vão ser as metamorfoses de Ovídio que hão de inspirar os poetas vindouros em Portugal, será o Código Laboral pré-PSD que disse não ao Chega, mas vai saber, o não é aquilo que nós quisermos, o não é uma construção social. Mas a que distância é que fica o não do sim? É pá, são vizinhos e o não aproxima-se do sim, empresta-me um raminho de salsa, empresta-me um punhadinho de salsa, para quê? Para nada, eu quero é passar a noite consigo. Isto é uma desculpa tão boa como qualquer outra, diz o PSD com a pichota de fora. Coisa que ele não gosta, pois. Vamos lá ver uma coisa. Eu já tinha dito, eu sou dos profetas com mais obra feita neste século e nos outros, mas não vou falar para trás, que eu não gosto de falar mal dos meus colegas que perderam a cabeça com as mulheres e na guilhotina. Falam a mesma língua, também vamos ver. Agora são da mesma família, guilhotinas e mulheres, eu perco a cabeça pelas duas, pá. O que é que eu recomendo para essas cabecinhas enfesadas de mil pouco treinado para a atualidade que me instigam assim, mas em segunda mão, papo, a regurgitação dos vossos progenitores que não sabem de onde é que andam os vossos progenitores e eles cospem-vos para a boca e vocês, ai que bom, papinha de parangonas essas que vocês não descortinam o resto do corpo, vocês ficam como um esboço, uma caricatura, e isso magoa-me enquanto crítico da atualidade, do passado e do futuro, que eu ando em todo ao lado, eu desdobro-me, eu sou empreendedor, eu não consigo é estar parado, e isso aniquilou o meu sonho de homem-stato. Eu queria estar parado em qualquer rua do amor, uma rua mesmo daquela de calçada, mas eu gostava de andar de sapato alto, tac, 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 fechava os olhos, olha, sou um corcel, sou aquele corcel que levou o livro todo da peste do Camus a ser adjetivado, que o gajo nem encontrava o ritmo certo para o cavalo, pá, não encontrava o ritmo certo para o cavalo. Tirem este contexto, faz a música brasileira e ver-me-ão mais tarde na pista de dança a popar isto tudo enquanto a banda anca a simular uma coreografia sexual, pois eu sou contraditório da cabeça aos pés e o que é que a esquerda pode exigir de mim? Exija tudo, que eu estou aqui é para dar o corpo, a alma, estou a dar a camisola e isto, o mercado entre Portugal é basicamente um concurso de Miss T-shirt molhado, eu dou a camisola, eu dou de suor, eu dou o corpo, eu dou as lágrimas, isto é um sacrifício, ao menos antigamente matava-se logo o virgem de um precipício ou aqueles mais apressados, não é preciso sangrar, é tirá-lo, fica já que eu daqui a bocado tenho de comer, e despachava-se e depois cabia ao Deus, que podia ou não existir, fazer aquilo que eles queriam, ou chuva, ou colheitas, resolvia-se isso num bocadinho. Agora um gajo tem de ser espremido a conta-gotas, é espremido e depois é a alma e vamos depenando os direitos. Se os direitos laborais fossem um grande ganso, somos depenados pena a pena, até parecemos uma paródia de nós próprios. Daqui para a frente, e já estou a mentir, mas atiro-me para aqui, só vou fazer comédia da cintura para baixo. O que estou a fazer com a educação sexual, aquilo que eu previ na comédia, que estavam a depenar o discurso relativamente ao sexo, que os termos sexuais todos a aparecer, há uma performance, mesmo o ativismo de Arena Foliona está depauperado no que diz respeito ao vocabulário sexual da fudanga de Refustedo. Sou o Rabelais, classe baixa, de marca branca, pouco privilegiado, mas ando a fugir à polícia de preto e branco como se fosse o Buster Keaton, porque eu não ouço nada. É um filme a preto e branco, mudo. Não, é que estou surdo. A minha vida é um filme a preto e branco. Porquê? Porque assim, se tirarem uma frame parece uma tragédia, ainda ganho um concurso da World Press Photo. E se eu for visto ao lado de uma cadeira, ainda digo, eu não sou uma cadeira. Eu não sou um cachimbo. É isto que eu digo quando agarro na picha, na discoteca, quando há o silêncio. Olha, isto não é um cachimbo. E toda a gente aplaude, pois há pessoas, às vezes, com cultura artística, cultura da história da arte, e essa cena, essa cultura, autenticidade, vocês às vezes, eu já tenho falado com terapeutas da fala, há pessoas com uma dicção claudicante,
por via de terem sempre a palavra autenticidade nas bochechas. Vocês são esquilos que trocaram as nozes pelos lugares comuns. Têm empatia, privilégio e por aí vai. Não é que vocês, já para não falar da minha mais recente angústia, é para estrear, falamos aqui, são pessoas que se tiram para podcast, são convidados por pessoas alegadamente jornalistas, é aquilo que separa o trigo do joio e volta a juntar, porque aquilo precisa dar para outro podcast, só que faltava fecharmos dossiês. E a pessoa, seja ela quem for, seja um humorista, seja o Bruno Nogueira, seja eu, seja o caralhinho que os foda a todos, e esses nomes que percorrem as ruas de Portugal, de Porto, é acabar o raciocínio com isto sempre foi assim. Sempre foi assim o caralhinho que vos foda a todos. Isso é que foi sempre assim. Porque sempre foi assim, não há necessidade de haver nada. Para cima de palco, olha, é só para dizer que sempre foi assim. O pessoal riu-se porque identificam-se. Sempre foi assim. Se sempre foi assim, não há. Eu vou tentar uma surpresa. Olha, vou dar aqui um plot twist e o público não reage. Sempre foi assim. O plot twist sempre foi assim, pá. Acontece merdas no jornal, um gajo, olha, pá, sempre foi assim, pá. A guerra no outro lado sempre foi assim, pá. Adolescente engravidou, pá, sempre foi assim, pá. A ditadura sempre foi assim, pá. E o PSD? Vamos lá ver uma coisa. A nível de sexualidades postas em ficheiros PDF. Pronto, estão a depenar isto tudo. Um gajo agora, se quiser aprender a foder, tem que ver vídeos e ver PDFs estrangeiros. Vai haver pessoal que vai chegar aos 20 anos sem saber foder em português. A situação já está má, os betos já não falam de sexo e quando falam riem-se. Ai, só falam ironicamente. Não, ironicamente e depois dizem não, ironicamente, que, porra, é uma espécie de advérbio de modo futurístico, não é? Põe ali o hífen. Sabem onde é que põe o hífen? No chat GPT para dar uma tradução para ser maior e aí podem pô-lo no cu. Tal como o Bolsonaro disse numa entrevista, estava a falar de um desfalque de leite condensado, e isto sim merece ser falado, e o jornalista, aquele homem que diz, vamos lá averiguar se isto aconteceu, e o Bolsonaro, finesse, isto aqui aprende-se em certas longitudes e coordenadas e coisas assim, olha, o leite condensado ponha-o no cu. Opa, que é isto? Quase que ofendia. Se fosse leite líquido, a proximidade com o sêmen era muito grande e seria um insulto. Assim, leite condensado ainda tem que adicionar água e coisa. Epá, a metáfora também não dá para tanto. Vamos respirar fundo e a sereia está à nossa espera com aquele canto. Tudo é um canto de sereia. Já o que é que me dá mais gozo atualmente? Além de fazer comédia da cintura para baixo, vocês já sabem, eu sempre que puder dou a minha chega à minha agulha. Agulha, pois eu não faço sexo, eu faço acupuntura e é por isso que as mulheres se sentem bem, não é pelo orgasmo, é por medicina oriental da anca, pá! E são filas à minha porta, porquê? Porque eu faço piadas tóxicas, eu sou uma Chernobyl, aquilo que vocês quiserem que aprendem na escola ou fora dela, porque eu aprendi os pronomes onde? Atrás do pavilhão, pá! A falar com um doente que se ausentou do final do arco-íris e deu umas moedas de chocolate e eu fui enganado pela primeira vez na vida e saí de lá com mais centímetros, cresci como homem, fui para trás do pavilhão com 1,5 m e quando saí de lá tinha 1,80 m e os meus pais, pá, deste um pulo e eu, pois dei. Vocês, é só trabalho, casa, trabalho, casa. E às tantas já não há divisão, porque o trabalho, um gajo quer estar em casa enquanto está no trabalho e quando está em casa está no trabalho e às tantas é trabalho. Às tantas somos uma máquina, a casa é uma ficção, a casa não é uma casa absoluta como um verso do Herbert Welder, isto é uma casa relativa, uma casa subjetiva, uma casa que às tantas não é uma casa. Eu abro a porta e descubro que a casa não é uma casa, estou num filme do David Lynch. A porta é um portal dos pobres. Com pessoas e mesmo animais, é o que tiver mais à mão. Eu não vou fazer um e-mail, uma carta, gritar. O que tiver mais à mão é o que leva. Mas isso é um bocadinho rude e desajustado, desproporcionado. Então se o Trump pode, eu agora não posso. Eu, se for preciso, queixo-me com as flores que estão ali, porque elas gostam de música, também têm de levar queixume. Não é só Mozart. Ai, não quero ser uma flor, eu queria ser um cato. E um cato é uma flor? Em princípio não, mas eu não sou desses lados. A vida enquanto tal
desde que permaneça no formato palavra. Não ponho a vida enquanto experiência. Ai, eu há 15 dias tive uma experiência e vou contar-te. Não contes, pá, eu não sou teu biógrafo. Não há nada que eu vá retirar daí, tu não vais dizer nada. Tu não recolheste, em princípio, uns escritos no Mar Morto que vai mudar isto tudo, sabes? Olha, Cristo afinal tinha uma sapataria. Em princípio, não vais dizer, olha, aquele Deus do Egito, afinal existiu mesmo, está aqui, olha, apresento o Osíris, sem a picha de ouro dada por Ísis. Essa parte é que era mentira. Se quiserem perceber isto, ouçam um dos episódios de Muitas Emendas em um Soneto com o meu camarada amigo Daniel Cruz. Feito este reparo, então nem vamos dizer que nós não somos de Cascais, porque senão há uma avalanche de adjetivos diante de uma coisa e nós pensamos que estamos a caracterizar a coisa, pensamos, dá-nos assim uma alucinação, um piripaque e ficamos com a ideia que somos um Essa de Queiroz, que estamos a descrever um ramalhete, quando na verdade só estamos a etiquetar à balda. Estamos a etiquetar à balda. E já que estamos aí, faço uma referência a um dos últimos episódios do Cancan, onde eu faço uma referência matriosca de referências, enquanto houver citações há mundo para calcorrear. Não me tirem é de casa. Um homem é uma ilha, por isso não tem necessidade de estar em tronco nu em cima de mim. A apanhar bronze. Se nenhum homem é uma ilha, como disse o nosso amigo poeta metafísico John Donne, não se ponham em cima de mim, a não ser que haja vontade de copular para fins de novas gerações. Nesse aspecto, posso parecer pouco humanista, posso ligar pouco ao próximo, aparentemente, mas se é para novas gerações produzir gerações em barda, contem comigo, eu sou um animal como os outros. O meu pénis veio ao mundo para garantir que a espécie humana não pereça. E se isto não é altruísta, eu tenho um pénis altruísta, simultaneamente analfabeto, que é o melhor. Diz-se que o amor, vamos lá ver, também digo pouco e mesmo isso já é demais, devia estar mais sintético. Diz-se que o amor é cego, mas é sobretudo analfabeto, porque diante de uma legenda ele interpreta aquilo às 3 pancadas. E sabem o que é que eu vos digo? As teorias da conspiração sobre vacinas causam autismo. Isto é cientificamente correto, politicamente incerto e humoristicamente fidedigno. Confia naquilo que quiserem. Roberto, mas tu estás a mesclar coisas que não fazem sentido. E isto se chama suma de duas coisas: estupidez ou criatividade. Depende de se pagaram 100 euros para ver um gajo a debitar lugares comuns. É um dos luxos que eu estou a guardar para mais tarde, quando me reformar, pagar churudamente para ouvir um tipo a dizer baboseiras inanes, lugares comuns pomposos, enquanto o gajo tem uma camisa assim com um botão aberto. Não somos cá bolinhas, não temos cá um umbigo à mostra. Isto não é um sunset de conteúdo. Vamos lá tapar o máximo possível. Isto não é o Médio Oriente, mas tem de haver respeito. Acredita mais em ti, coisas imperdíveis, trabalhar, empreender, o mundo, crescimento ilimitado. E eu levanto o dedo, pois não posso levantar mais nada numa sociedade que reprime o desejo sexual masculino, e digo, olha lá, crescimento infinito até onde? E eu disse, até à cona da tua... Então, estamos a falar de economia, você traz-me assuntos que não interessam ao caso, tudo é economia. E depois há outro gajo inspirado, tudo é política. E depois há outro matemático, o que é que o matemático? Tudo é matemática. E depois tudo é química, tudo é o caralhinho que vos foda a todos. Se tudo é isso que vocês dizem, o que é que vocês vêm fazer aqui? Aprende política quando estás a somar 2 mais 2. Somei 2 mais 2 e tornei-me do Chega. Em princípio não é. A não ser que estejas no Algarve e tudo vai dar ao Chega, e mesmo quando um gajo quer ir para Roma. Mesmo que vais dar a Roma, católicos de direita, nos bastidores do Vaticano, quando damos conta, estamos a apertar a mão ao André Ventura. Isto fica de caminho, disse-me o mapa quando eu estava bêbado. Não confundir o território com o mapa, mas para fins humorísticos confundam tudo, porque está tudo confundido. O nosso amigo Trump, que vai dar um trabalho do caraças aos historiadores futuros, eles vão tentar sacar uma citação que não fique mal
dita numa aula de 7º ano de História. E eles vão ver se arrasca. Há pessoal que vai desistir, tiros na cabeça, tiros onde calhar, mas pá, eu não consigo arranjar uma frase que se diga benza-te Deus. É impossível traduzir do inglês para o português. E alguém diz, eu suspeito que até é mais ou menos fácil, sobretudo as frases que ele diz, porque o gajo é muito parco de vocabulário. Tu és parco de miolo, meu bandido. Não podemos deixar que as crianças sejam submetidas a este discurso radical. Radical o quê? É empobrecedor. Fica a meio caminho entre a mudez e a estupidez. O mapa da condição humana sabe mesmo onde é que fica a estupidez, a mudez, o fanatismo. Calma. Mas aquilo que eu vou dizer em relação à arqueóloga que eu disse há pouco, um gajo às vezes precisa de uma casa limpa, liga para uma mulher ao calhas que pode ser amiga, olha, tu não podes vir cá com a tua vassourinha limpar uma casa toda e dizer, só porque eu sou mulher. Não, é porque és arqueóloga, burra do caralho. Quebra-se uma amizade. A comédia no século XXI não é entendida como tal. Não é entendida como tal. E eu estou aqui num ritmo que inspiraria o Bill Burr se eu falasse castelhano. Ninguém me pega. Ninguém me pega, seja no inverno, no verão, ainda compreendo porque estou a suar e pareço um tocinho nómada. Só os velhos é que me querem no pão e na cama. Só que eu tenho de dar para todos. Eu tenho corpo para partilhar pelas aldeias. Eu sou o mal, eu sou o diabo, eu sou o Mara, que é o diabo dos hindus. No entanto, eu despenho-me. Eu ouço cantos de sereias em todo o lado e no outro dia domingo na minha aldeia estava tudo silencioso, nem um carro. Eu pensei, porra, que triste dia para um apocalipse logo após o almoço, ainda não me fiz a digestão e começo a ouvir uns barulhos. Tac, 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 tac. Os barulhos tinham duas origens, mas eram aparentemente da mesma natureza e eu arrisco, sei exatamente o que é. Não se ouvia viva alma, a não ser a batida do meu coração, que devia inspirar musas. Sim, as musas é que têm de se inspirar em mim. Era o quê? Suspeitei eu, 2 velhos com andarilho. E eles uma distância bem distante, que é assim que costuma acontecer com as distâncias. E vai saber se são 2 velhos com andarilho. E eu, tenho o ouvido absoluto. O que é que podia ser? Podia ser milhares de coisas se um gajo fosse estúpido, porque é mesmo isso. Um gajo pode lançar hipóteses ao calhas. A partir do momento que o crescimento pode ser limitado e um gajo diz isso sem se rir, vale tudo. Vale. Vocês dizem sempre foi assim quando não vos calha. Vocês criam silêncios que dá para criar podcasts dentro desse silêncio entre uma pergunta e uma resposta. Tive quase para telefonar para o podcast, que é o telefone para o podcast, não quer pessoas. Telefonar para o Daniel Oliveira. Dá para pôr o meu podcast nesse silêncio que o Bruno Nogueira fez àquela pergunta da crítica do humor. É porque eu tenho aqui um podcast, agora vou criar mais uma merda no Anchor, e ao pagar uma cena. Deixa-me alojá-lo aí nesse silêncio. Ninguém respondeu porque dizem que o humor nunca teve tão bem. Nunca teve tão bem. Vocês sabem lá que é o Cervantes, sabem lá que é o Rabelais, sabem lá que é o Beckett. Malta que turbilhonava com a língua toda. Vocês vêm-se à rasca para jogar 2 verbos distintos, andam sempre ali naquele ramo-ramo, usam um lugar comum etiquetado com o novo branding, dizem, olha aqui o mundo caralhinho que vos foda. Que já é a 3ª vez que eu digo hoje, porque eu gosto da repetição. É da repetição que sai o novo. E vamos repetir até que o novo saia daqui. Vamos repetir esta ideia até que este discurso se torne uma maternidade de ideias novas. Isto está a brotar de uma forma que vocês têm de pedir ajuda aos exegetas do futuro, porque estão mais preocupados com a sua reputação de crítico às avessas, não é? Não vamos criticar. Como disse o Daniel Oliveira, e naquele microsegundo que se plantou ali uma ambiguidade, o Herman é ou não é, não sei o quê. Olha que eu não estou a criticar. E se criticasses, meu amigo, meu filhote de Herberto Helder, critica à vontade. Quem é que te faz mal? Quem é que te faz mal? O humor, e disse amor porque é aquilo que me faltam umas 2 coisas. Eu não tenho sentido do humor nem sentido do amor. Eu ando aí às voltas porque o amor enlouquece e transforma-me num tubarão branco e eu já cheiro sangue, pelo menos naqueles dias onde não tenho o nariz entupido e lance-me à presa, mas tenho de ter cuidado, pois se houver um gajo que acha que eu ando a abocanhar surfistas, eu não quero abocanhar surfistas, eu não sou nenhuma loira de Cascais, eu quero abocanhar carapaus. Isso não entra num currículo e aquilo que me magoa, voltando atrás, recordo-me de uma das cenas mais, não sei se são belas. Gosto de fazer simulação, estou a fazer revienga. Digo vou para um lado, mas dou aqui a guinadinha para o outro. O gajo de classe alta tem um
repúdio, e faz questão de o dizer quando é chamado. Não diga a razão, porque depois é uma coisa que não se encontra muito por aí, seja na cabeça dele, seja nos outros. Anda para aí a monte. Não sei o que é que a razão fez. Como diz o outro livro, é o eclipse da razão, e eu tenho de usar os óculos que é para não saberem que eu tenho o Nirvana ativo. E o gajo está-me a iluminar, é por isso que anda aqui tanto mosquito. Aqueles velhos que chega aqui ao verão dizem: este ano vai ser de muito mosquito. Como há anos de bom vinho, há anos de bom mosquito. Para quem não bebe vinho e para quem não gosta de esbofetear, passar a noite de esbofetear-se todo, dizendo, protestando, são os mosquitos. Um gajo acende a luz, desaparece, são ninjas. Um barulho do caraças. Mosquitos voam com um megafone nas asas, não é? Um gajo acende a luz. Quieto. O mosquito pensa que a vida do homem é um macaquinho do chinês. Só que em vez de dizermos macaquinho do chinês, acendemos a luz e ele para. Não há tanto animal para ser chupado. Aliás, se eu fosse atriz pornográfica, eu também não podia dizer: chuparam-me. Pois, é a tua vida. Mas a minha vida não consiste em ser chupado por estranhos minúsculos, ainda assim miniaturas de vampiro, maquetes modestas de vampiro. Não quer ser chupado de maneira nenhuma. E ainda mais quando me interrompe o sono. Não digo que é um sono de beleza, porque o sono é um cirurgião estético. Acordava às 8 da manhã com uma conta por pagar 3.000 euros e olhava: porra, para esta cara, não fazias isto mais barato? 3 murros e um pontapé não ficava melhor servido? São estéticas, os gostos não se discutem, a não ser que não haja mais nenhum tema de conversa. O que é que eu ouvi que me encanitou, fez rir e depois fez outras coisas, só que eu não estou aqui para falar da minha vida. Estava a ouvir um podcast há uns tempos em que a mãe do Salvador Martinha, escritora, estava a falar com umas moças num podcast do Observador que, enfim, é ideologicamente para a esquerda. Não, nem fez sentido. Vocês, se percebem a patranha que eu tentei dizer aqui para vos engodar, percebem? Não chega a ser uma piada. Apenas disse o contrário. Não vou dizer alerta de ironia, como já aparece em alguns sítios. Tenha atenção que isto pode conter ironia. Pode. É como aqueles sumos. Tenha atenção que este sumo de laranja pode conter laranja. E um gajo fica logo alerta. Tu queres ver que o sumo de laranja tem laranja? E a mesma coisa com um fragmento de conteúdo que alerta para o facto da possibilidade de haver ironia. E um gajo depois está atento e dá-se conta: não, isto não é ironia. Porque a partir do momento que assinalas a ironia deixa de ser ironia. Se não me causa ali uma fração de desconforto, de ambiguidade, pode ser e pode não ser, então perde vigor. Acho eu. Há várias camadas de ironia. Há uma ironia tipo Alexandre O'Neill, em que um gajo, quanto mais olha, mais confuso fica. Não vamos para aí, não há só uma forma de brincar às coisas, nem figura. Vocês fazem todas as figuras, pensam no estilo, mas só fazem figura de parvo. Depois fazem podcasts e solos a contar a vossa vida em tons de prada, não é? Em tons de prada, enquanto eu passo o verão no prato com as ovelhas a falar de marcas brancas que às vezes se equiparam em valor, não digo em qualidade, porque a qualidade é subjetiva, a não ser que um gajo ganhe bem. Uma lata de atum de marca branca, olha para o lado, aí é quase o mesmo preço. O que é isto? O que é que eu estou a fazer a comparar preços quando eu percebo que os preços são todos uma merda? Já não vale a pena comparar preços, não há uma hierarquia. Eu já escolho as coisas por logotipo. Ou logótipo, se vocês quiserem. Causa desconforto também, mas é uma espécie de jogo. Ponho meia dúzia de coisas num carro de compras, eu ponho. Vocês ainda colocam, eu ponho, que eu sou dos antigos, ponho a bom pôr coisinhas, que às vezes preciso, outras vezes não, porque às vezes dá-me aí a ver do consumidor e um capricho e vai mais um pacote de guardanapos que o mundo pode estar para acabar. Eu não quero acabar a vida com os beiços sujos. Faço assim uma estimativa, com o meu preço certo, sem necessidade de ir gordos. Dá 40 euros e vai-se saber são 100. Eu falho sempre muito. Eu nunca levei a montra final, eu nunca vou levar a lenca, nunca vou levar a mulher, nunca vou levar um senhor com gestos e mudo, porque bem vistas as coisas, aqueles são uma espécie de mimos que trocaram as ruas por cenários de TV e são mal vistos pela comunidade dos mimos.
Há quem diga outras coisas, mas eu digo estas. A mãe do Salvador Martinha, no decorrer de uma conversa, disse que a maçã era sem saborona. É um fruto sem graça, como se esta frase por si só já é engraçada, dita por uma escritora, então, vou dizer ao Hércules, que o gajo vai para o Jardim das Hespérides, ao Guilherme Tell, vou dizer ao Newton, vou dizer às figuras das fábulas, olha, tenham atenção que isto é uma fruta sem graça. Digo mesmo à bruxa da Branca de Neve, opa, escolhe, mas é pá, uma manga. Então agora vais ficar associado a uma fruta sem graça. O Guilherme Tell, escolhe pá aí um abacaxi. Não, ou queres uma coisa, uma ameixa, sei lá, o que é que os ricos acham uma fruta com graça. Para o rico, não divide a fruta por estações. Há duas secções, a fruta com graça e a fruta sem graça. Quando estão bem na vida, compram fruta com graça. Quando estão pior, no final do mês, antes de receberem, a fruta sem graça. E é isto que eu peço quando vou ao restaurante. Se faz favor, uma salada de fruta, mas daquelas com graça. E aquilo chega-me tudo desenchabido. Eu penso que todo que isto não tem graça nenhuma, pá. Nem aqui, nem no Médio Oriente. E fica um clima tenso. Porra, já não se pode brincar com nada, foda-se. Voltando à mãe do Salvador Martinha e esta frase que é das mais belas que eu ouvi nos últimos tempos. A maçã é sem graça. Gostava de acreditar nisto, até porque não tenho mais nada para acreditar e daqui a bocado almoço. Maçã é uma fruta sem graça. Transportar isso para a história de Adão e Eva, chegar lá, não sei como, mas chego lá porque o gajo quando quer consegue, como dizem os empreendedores, diga a Eva, não comas isso é o fruto do conhecimento, mas isso é um fruto sem graça. Tu queres ver que eu estava a ridicularizar a mãe do Salvador Martinha? Tem razão, pois o conhecimento às vezes não tem graça. E ainda hoje a Eva e o Adão estavam lá. Estavam lá, eram imortais, havia uma coisa, não tinham fodido. É preciso saber que, apesar da maçã não ter graça, ela é a porta de entrada para a foda. Faço comédia da cintura para baixo. É quase uma ideia do Cesarini. E já agora aproveitamos para dizer um poema de Cesarini. No país onde os homens são até ao joelho, e o joelho que bom é só até à ilharga. Conto os meus dias, tangerinas brancas, e vejo a noite, Cadillac obsceno. A rondar os meus dias, tangerinas brancas, para um passeio na estrada, Cadillac obsceno. E no país onde as lindas raparigas são até ao pescoço. E o pescoço que bom é só até ao artelho. Isto e por aí vai, leiam um poema, mas isto parece que é um país onde as pessoas chegam aos bochechos, nunca chegamos a ficar completos. Nem à esquerda nem à direita vê um português completo. A direita começa a achar, não sei como é que eles fazem, acham que o português é só da cintura para cima, mas depois têm filhos da cintura para baixo. Oficialmente são da cintura para cima, oficiosamente são da cintura para baixo. Ou seja, oficiosamente os da direita são de esquerda. E é isto, terminamos assim. Entretanto saíram vários podcasts, cancãs, não deu em nada e por aí vai. Sigam-me, poeta estagiário. Não sei se sairá um Lobo Mau, que já está aqui no forno há não sei quanto tempo para sair. E sim, um Tertúlio de Mentirosos com o Marco Marques. E estamos falados. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.